Temos aqui conosco, para a nossa próxima entrevista, a senhora Leriana Figueiredo, membro do Conselho Deliberativo da REMS. Quando o Conselho Brasileiro de Oftalmologia iniciou o projeto Visão no Esporte no ano passado, o CBO procurou conhecer alguns projetos sociais e ações que incentivam a prática do esporte em todo o Brasil. E foi assim que aconteceu o encontro entre o CBO e a REMS. Encontro esse que já se firmou em parcerias importantes, como o atendimento de crianças e adolescentes que participam das atividades do Instituto do Povo do Mar e do Instituto de EMAS, em Fortaleza. Essas crianças e adolescentes foram atendidos em agosto do ano passado, durante a realização dos Pequenos Olhares, projeto social voluntário que o CBO realiza anualmente. Por isso, é tão importante para nós contar com a sua participação nessa edição do Visão do Esporte. Leriana. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui representando a REMS e poder trocar um pouquinho nessa tarde com vocês. Eliana, muito obrigado por estar conosco aqui. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente o que é a REMS, porque a gente sabe o quão representativo é a REMS. A REMS, Rede Esporte pela Mudança Social, é uma rede de organizações que atua no Brasil inteiro, promovendo o esporte para o desenvolvimento humano, especialmente para as populações que estão em áreas de periferia ou que não têm tanto acesso a políticas públicas de esporte. A gente está, né, na luta para promover o esporte para todos, para a gente expandir, né, o esporte como direito e para levar essa visão do esporte para o desenvolvimento para a população como um todo, para além da prática esportiva só do rendimento, né, através de todos os benefícios que, né, discutindo aqui nesse ponto, você já tem trazido, né, o quanto o esporte é importante para o desenvolvimento não só físico, não só da saúde, mas também de uma maneira geral. Então, nós já estamos aí na estrada há mais de 10 anos, já com mais de 90 organizações participando da nossa rede, e segue aí o nosso desafio, e é um prazer estar representando a REMS aqui hoje com vocês. Leriana, um trabalho muito bonito, né? Mas como a REMS acompanha o trabalho das associações que são integradas a ela? O que a gente procura fazer é mobilizar que essas organizações possam estar juntas no sentido de fortalecer umas às outras, né? Nós temos organizações de diversos tamanhos, organizações que já estão nesse trabalho há muitos anos, organizações que acabaram de nascer, que estão em diferentes lugares do Brasil, lidando com diferentes perfis populacionais. Então, promover que essas instituições possam ter essa troca de conhecimento, possam interagir umas com as outras, num processo de aprendizado, de fortalecimento, de troca, de incentivo, né, faz com que a gente fortaleça iniciativas pelo Brasil inteiro. A gente tem organizações, por exemplo, que já estão na estrada há mais tempo, que já aprenderam bastante aí com os erros e acertos, e quando você acolhe uma instituição que está ainda nesse caminho, você encurta e acelera o processo de desenvolvimento, aumentando a capacidade dessas instituições de atuar. Então, esse é um dos benefícios de fazer parte desse movimento, dessa rede, dessa instituição, né, que nasce aí a partir desse movimento. Além disso, a gente também promove uma mobilização levando para a população o conhecimento da valorização do esporte para o desenvolvimento. Então, a gente tem momentos em que a gente promove o esporte na rua, por exemplo, que é um evento anual que é feito agora em abril, em breve vocês vão ouvir falar, que é ocupar espaços públicos para que a gente possa mostrar para a população o valor do esporte. E é uma oportunidade de agregar essas instituições em torno de uma causa comum. E, além disso, a gente faz todo um acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de esporte, tanto no Brasil, em nível federal, incentivando que essas instituições também acompanhem esse processo nos níveis, né, regionais, para que a gente possa seguir também impactando as mudanças que a gente espera nessas políticas voltadas para o esporte, ampliando a visão do esporte como direito e não apenas o esporte como rendimento esportivo, como um rendimento, como um esporte para competição.
Então, são vários os benefícios de estar junto e além da motivação, que é para todos nós poder encontrar pessoas que compartilham, né, da mesma missão, das mesmas ideias, para que a gente possa seguir forte nesse caminho. Eliana, é muito legal ouvir você falar isso e assim a minha admiração pela Rems só cresce porque cada vez mais que eu conheço o trabalho que vocês fazem, a capilaridade que vocês têm, isso traz para a gente um sentimento muito agradável, né? O evento que vocês vão fazer agora em abril, a gente já conheceu através do comunicado que vocês trouxeram para a gente, e essa visão de trazer o esporte como uma ferramenta de inclusão social, ela é fundamental, né? Nós sabemos que tudo isso que você falou, que está linkado à política pública relacionado ao esporte, ao lazer, faz com que você construa um cidadão melhor, porque você traz valores para aquele cidadão, mesmo que ele não seja um atleta de alta performance, que nem é esse o objetivo que vocês fazem, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse acolhimento dessa população, nesse sentido, em relação de trazer dignidade, de trazer respeito, de trazer foco com essa construção do que vocês fazem dentro da REMS. Vai ser um prazer, a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês, porque existe um trabalho mais integral do esporte quando a gente fala de organizações sociais no Brasil, né? Então, são vários fatores que diferem bastante o nosso trabalho da prática esportiva, que olha apenas para a técnica do esporte em si, né? Então, primeiro é promover espaços seguros para a prática esportiva, né? Quando você tem a intencionalidade de incluir diferentes públicos para essa prática, né? Além de oferecer a própria estrutura, que muitos lugares não têm, né? As instituições levam não só o espaço para a prática, mas o acolhimento, por exemplo, para você respeitar e valorizar as questões de gênero, as pessoas com deficiência, trabalhar com esses jovens e com essas crianças, especialmente, na perspectiva do desenvolvimento um senso crítico para a comunidade, né, para a sociedade, entender que a gente precisa falar da inclusão de meninas e mulheres no esporte, que a gente precisa falar de uma pauta antirracista, que a gente precisa acolher a diversidade de gênero, as pessoas com deficiência. Então, isso é um trabalho que é feito nessas organizações, que é um diferencial de espaços em que você tem uma seletividade maior ou que você, né, não trabalha com a intenção de promover apenas essa inclusão. Uma outra coisa interessante é o fato da gente ter a possibilidade de experimentar novas metodologias, né? Você tem, na prática esportiva regular, uma preocupação em ensinar a técnica daquela modalidade. No caso das organizações sociais, a gente tem a liberdade de adaptar, muitas vezes, essas técnicas para que você possa justamente promover todo esse processo de inclusão e desenvolvimento. Então, não necessariamente você segue exatamente as mesmas regras para que você possa promover desenvolvimento de comportamento, de sociabilidade e de outras habilidades mais socioemocionais do que apenas as habilidades motoras e físicas que o esporte já proporciona. Além disso, no ambiente dessas organizações, a prática esportiva, ela, em geral, não está isolada só na modalidade esportiva. Ela também vem associada e integrada a ações educacionais, a atendimento de atenção social, psicologia e outros serviços que muitas organizações conseguem oferecer ou viabilizar, né, fazendo um acolhimento dessa população, entendendo a necessidade e a demanda, fortalecendo a rede de atendimento social do território onde eles estão inseridos. Então, consegue ser um catalisador dessa demanda e um orientador para que a população consiga entender o potencial que ela tem de acesso à política pública, que muitas vezes não tem a informação. Então, a gente consegue levar não só o atendimento, mas também esse esclarecimento. A gente consegue trabalhar com famílias, quando você tem crianças e jovens agregando a esses espaços, então isso é um outro diferencial, trazer para junto também essa família, porque isso também tem um efeito de promoção, né, de prevenção à violências em espaços onde você tem questões como essa. Então,
Isso também é um fator fundamental, além da que você trouxe agora da capilaridade, né? A gente está onde muitas vezes a política pública não está chegando, ou quando você não tem estrutura, ou quando você não tem uma quadra, ou quando você não tem uma escola. Organizações que estão atuando com o esporte, que estão pelo Brasil inteiro, também estão proporcionando a chegada desses espaços e a garantia do direito à prática esportiva para quem está distante desse acesso. É muito legal ver toda essa narrativa que você fez falando do esporte, falando de uma coisa tão impactante e o quanto uma palavrinha pequena como esporte tem uma abrangência de capilaridade, como a gente está falando, de grandes coisas, né? Você constrói um cidadão, você constrói uma pessoa, você fala da inclusão daquele paciente, você trabalha com todas essas questões. E a partir do momento que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem, ao longo dos anos, porque a gente faz ações sociais há muitos e muitos anos, com várias diretorias, a gente vem aprendendo cada vez mais o quão importante isso é. E a gente vem percebendo a falta, como você disse, que muitas vezes o Estado representa dentro de uma comunidade. E a gente está aqui para ajudar, a gente não está aqui para criticar, assim como vocês. A gente está aqui para somar, criando políticas de incentivo à saúde ocular, políticas de incentivo ao esporte, políticas que deem ao cidadão a dignidade e o respeito que ele merece. E a gente fica muito agradecido a vocês por nos apresentar esse outro lado que a gente vem aprendendo muito com vocês. Traçar diretrizes e metas, como você falou, dentro do acompanhamento psicológico, dentro do acompanhamento social, de você trabalhar com uma família e observar a deficiência daquela criança, porque muitas vezes aquela criança que está errando uma bola, não é porque ela não tem habilidade, é porque ela não está enxergando. E nisso eu quero saudar todos os professores do país, porque eu acredito muito que todos nós dependemos de todos os nossos professores, o nosso professor primário, que é aquela pessoa que vive além da família com o aluno no dia a dia. E por isso é tão importante você olhar para o seu semelhante e perceber alguma deficiência que ele tem e orientar e buscar, assim como a REMS busca, não ver limites e chegar mais longe, chegando aonde precisa chegar, na integração entre os entes, entre as sociedades, entre o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, entre a REMS, entre a sociedade pública, entre a sociedade privada e os órgãos legislativos, em prol da nossa comunidade. Então, quero te agradecer demais por apresentar para a gente esse mundo tão bonito que vocês representam. Eu é que agradeço a vocês a oportunidade de poder trazer, né, essa agenda aí da REMS a público, parabenizar pela iniciativa de tornar esse evento aqui acessível para todo mundo, para que a gente possa, de fato, valorizar, né, não só profissionais que estão aí, as organizações também, mas também iniciativas como essa que levam esse esporte para o desenvolvimento mais longe. Muito obrigada. Grande abraço, Leriana. Muito obrigado, né? Um abraço, tchau, tchau. Agora a gente vai seguir dando continuidade à nossa matéria. A gente vai ter... Estamos caminhando para o nosso final do que acontece aqui, Leriana, mas eu queria deixar aberto o microfone para você. Você já fez o seu fechamento, mas se você ainda quiser falar alguma coisa com a gente está com as telas abertas para você comentar, nos curtos segundos, sua mensagem final. Eu acho que é reforçar um pouquinho do que eu já falei aqui, porque quando a gente fala, né, que a gente está chegando em lugares onde a política pública não chega, é bem no que você acabou de dizer, a gente está aqui para fazer junto, para melhorar junto, então não é simplesmente criticar o que não acontece, mas é que a gente quer participar do processo de construção de um país melhor, de uma sociedade melhor, valorizando essa agenda do esporte como prioritária, como uma agenda que não está isolada de outras áreas, uma agenda que precisa estar dialogando com a área da educação, com a área da assistência social, com todas as áreas de desenvolvimento, porque a gente sabe que não é só uma questão física, do ponto de vista né, como eu acabei de falar, do desenvolvimento no motor ou físico da criança, mas de todos esses aspectos que já estão comprovados